Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula do processo de trabalho. Vamos falar hoje de mandato de segurança. Tá? O mandato de segurança que é um remédio constitucional para atacar abuso de autoridade ou atos ilegais da autoridade coatora quando se tem um direito líquido e certo do qual não caiba outro recurso ou não caiba habeas corpus ou habeas data. Tá? O mandato de segurança ele é muito utilizado no processo de trabalho para atacar as decisões interlocutórias. Tá? Como você sabe, não cabe agravo de instrumento e não cabe recurso específico para atacar decisões interlocutórias no processo de trabalho. Então, o pessoal costuma usar muito o mandado de segurança para essa situação. Tá? Ele foi concedido para proteger direito líquido e certo, como eu falei, não parado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público. Isso está lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 59, se eu não me engano. Tá? E qual é a lei que regulamenta o mandato de segurança? É a Lei 2016 e 2009. Conceito do mandato de segurança. É o remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, não parado por habeas corpus ou habeas data, em decorrência de lesão, ameaça de lesão a direito, por ato de autoridade praticado com abuso de poder. Então nós temos aí o direito líquido e certo, o cometimento de um abuso de poder, de um ato de autoridade com abuso de poder, tá? Não estar amparado por outro recurso, por habeas corpus ou por habeas data. Nós temos que o mandado de segurança é uma garantia constitucional contra a arbitrariedade do Estado. É uma ação ou garantia constitucional. Tem objeto mandamental, ou seja, determina que a autoridade coatora cumpra imediatamente a ordem, tá? Sem formalidade, sem as formalidades do CPC. E ela tem a natureza urgente que antecipa na liminar o mérito da causa, o mérito da pretensão principal. Qual que é o objetivo do mandado de segurança? O objetivo do mandado de segurança é proteger o direito líquido e certo de determinada pessoa contra ato abusivo praticado por autoridade, desde que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas data. O que é esse direito líquido e certo? Aquele que se apresenta manifesto na sua essência, na sua origem, na sua existência, delimitado na sua existência e apto a ser exercitado no momento de impetração do mandado de segurança. É o que não suscita dúvida, que é apurado de plano de imediato. E o que é o abuso de poder? Abuso de poder é quando a autoridade excede os limites previstos nas suas atribuições ou da lei e pratica determinado ato. Então, o abuso de poder é o excesso de poder, excesso das atribuições pela autoridade coatora. E quem é que pode ser a autoridade coatora no mandado de segurança? Pode ser o juiz de direito ou o juiz do trabalho, o juiz do trabalho ou o juiz de direito investido na função de juiz do trabalho, o diretor de secretaria, o diretor-geral do TRT, o funcionário de trabalho, o delegado regional do trabalho, enfim, toda aquela autoridade coatora que pode praticar algum ato abusivo em relação ao empregado ou ao empregador. A competência originária é do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e tem algumas particularidades. No caso da primeira instância, né, caberá mandado de segurança, contrato e fiscalização do Ministério do Trabalho, a impor multa administrativa contra o empregador. E nos dissídios coletivos, nós temos que a seção de dissídios coletivos julgará originariamente o mandado de segurança contratos praticados pelo presidente do tribunal ou por qualquer dos ministros integrantes da referida seção nos processos de dissídio coletivo. Ok. Hipótese de cabimento do mandado de segurança. Acórdão, sentença, despacho, ou seja, atos judiciais, são passíveis de mandado de segurança desde que haja ofensa de direito líquido e certo. E não é cabível nas possibilidades do artigo 5º da Lei 2016/2009, tá? E não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. Vamos lá para a Lei 2016 de 2009. Artigo 5º. Onde é que está aqui? Vamos ver. Está abrindo aqui. Então, aqui, Lei 2016, 7 de agosto de 2009, disciplina mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Artigo 5º. Aqui. Não se considerar mandado de segurança quando se tratar de ato do qual cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, de decisão judicial da qual cabe recurso com efeito suspensivo,
de decisão judicial transitada em julgado. Então, se couber recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, decisão judicial da qual cabe recurso com efeito suspensivo ou decisão judicial transitada em julgado, não cabe mandado de segurança. Petição inicial do mandado de segurança. Como o mandado de segurança ele é um processo, ele foi feito por processo civil, mas é usado pelo processo de trabalho, nós temos que respeitar algumas regras do processo civil e não do processo de trabalho. Então, a petição inicial ele tem que levar em consideração o artigo 319 do Código de Processo Civil. Ou seja, juiz ou tribunal que é dirigida, qualificação do impetrante, a qualificação da autoridade coautora, né, que seria, entre aspas, dizer o réu da ação, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido de suas especificações, o requerimento para intimação da autoridade coautora e o valor da causa. Nós temos que apresentar um mandado de segurança em duas vias, de petição inicial e de documentos. Os documentos têm que ser duplicados, porque a autoridade coautora, quando ela for notificada, ela vai receber a integralidade do processo, dos documentos e da petição inicial. Em processo eletrônico, a gente não fala mais em petição em duas vias, né? Mas se fosse processo físico, seria em duas vias. O prazo para conclusão do juiz não deve exceder de 24 horas após a distribuição da ação. E ao despachar inicial, o juiz ordenará a notificação da autoridade coautora para que preste esclarecimentos, preste informações, tá? No prazo de 10 dias. E aí a autoridade coautora vai receber cópia integral do mandado de segurança. E eliminar. É possível eliminar o mandado de segurança, que é o que mais se busca justamente com urgência atacar uma autoridade coautora, atacar um ato de autoridade coautora, para que esse ato seja desfeito ou seja modificado, ou então, ao contrário, que algum ato que foi negado seja efetivamente realizado. E a liminar é dada se o fundamento for relevante e o ato do juiz impugnado puder resultar em ineficaz da medida caso seja deferida. Aí o juiz considerará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Então, cabe liminar, é o que mais se busca no processo de trabalho na mandado de segurança, é justamente a liminar. O prazo para ajuizamento é de 120 dias contados da ciência do ato ilegal praticado pela autoridade coautora. Então, 120 dias a contar da ciência do ato ilegal praticado pela autoridade coautora. E o procedimento, como é que se dá o procedimento do mandado de segurança? O procedimento do mandado de segurança, ele tem assim, você ajuiza a ação, em 24 horas no máximo o juiz tem que fazer conclusão ao juiz, o juiz tem que despachar. Analisando a liminar, deferindo a liminar ou não, ele vai determinar a notificação do Ministério, a notificação da autoridade coautora ou dita coautora para que se manifeste no prazo de 10 dias sobre as alegações, sobre os fatos alegados, enfim, para que preste as informações necessárias. Voltando à manifestação do mandado da autoridade coautora, o juiz notifica o Ministério Público para que se manifeste em 8 dias, e aí o Ministério Público se manifestando em 8 dias, o juiz faz concluso e julga o mandado de segurança. É um procedimento rápido, tá? Mais simples, não cabe produção de prova testemunhal, prova oral, enfim, porque o mandado de segurança se estabelece que é um direito líquido e certo que já está provado na sua essência, na sua existência. Então, os documentos que provam os fatos que estão sendo alegados têm que ser juntados já na petição inicial, tá? E não há possibilidade de prova oral, por exemplo. Tá? Então, ajuizada a ação, em 24 horas conclusos, o juiz defere ou não defere liminar. Se deferir liminar, determina que a autoridade coautora imediatamente cumpra a ordem. Tá? Independente de deferir ou não deferir a liminar, ele determina a notificação da autoridade coautora para que se manifeste sobre a ação, preste esclarecimentos no prazo de 10 dias. Depois disso, ele vai notificar o Ministério Público para que se manifeste em 8 dias. Depois disso, ele vai sentenciar, vai tomar a decisão. E o recurso cabível para o mandado de segurança é o recurso ordinário. Tá? Esses são os tópicos sobre o mandado de segurança que eu tinha para falar para vocês. O que mais que eu deveria repetir aqui? Não esqueçam, gente, que é um direito líquido e certo, tá? E ofendido por um ato de poder, abuso de poder da autoridade coautora.
Ok. Gente, por hoje é isso. Se ficar alguma dúvida sobre unidade de segurança, é só entrar em contato que a gente esclarece, tá? Dê uma lida no material de vocês aí, dê uma lida na lei do Mandado de Segurança 2016-2009 e a gente se vê semana que vem, tá? Um grande abraço, boa noite.